E o Comércio Tocantins veio falar um pouquinho sobre o Dia Mundial do Glaucoma. O que é glaucoma? A gente está aqui agora na Clínica de Olhos Iano para falar com a doutora Susan Iano. Doutora Susan, o que é glaucoma? Então, o glaucoma é uma doença que atinge o nervo do olho e a principal causa dessa lesão no nervo do olho é a pressão. Então, muita gente relaciona. Então, o glaucoma é devido à pressão do olho. Exatamente, o glaucoma é causado pela pressão e a pessoa começa a aumentar, vai aos pouquinhos aumentando a pressão do olho e causando essa lesão no nervo, que chega uma hora, o nervo morre. A pessoa não tem mais nervo no olho e, consequentemente, perde a visão. Então, geralmente, a pessoa, quando tem glaucoma, começa a perder a visão na periferia, em volta, e aí vai indo para a região central aos poucos, até que chega uma hora, perde completamente a visão. Tem algum tipo de sintoma, além da fragilidade da perda da visão, alguma coloração? Existe visivelmente tem como a gente perceber? Alguma outra pessoa de fora vê isso? Não, o glaucoma, assim, o maior problema do glaucoma é isso, que a pessoa não sente nada e não percebe. Então, às vezes, a pessoa não sente e, às vezes, não percebe que está perdendo a visão porque é muito lento essa perda de visão. E aí, aos pouquinhos, perde e quando vê tudo que perdeu, não volta mais. A maioria, mais de 80% dos casos, não sente nada. Só que existe alguns casos específicos de um tipo de glaucoma, que às vezes aumenta demais a pressão e o principal sintoma é a dor. Aquela pessoa que tem uma dor muito forte no olho, aquela dor que é acompanhada de náuseas, vômito, e a pessoa não suporta, às vezes tem que ir para um pronto-socorro para tomar medicamento para melhorar essa dor. Essa doença ela é hereditária ou é alguma coisa, por exemplo, causada por um trauma? Como é que funciona o sintoma, a prevenção para que isso não aconteça? Isso. Então, o glaucoma, a principal causa é hereditária. Então, é uma doença genética que ela geralmente tem casos na família, para aquela pessoa que tem mais gente na família, é muito importante fazer os exames, procurar o oftalmologista para fazer a consulta, para ser diagnosticado. Mas existem, a principal causa de glaucoma que não tem sintoma é essa causa hereditária. Existe outros tipos de glaucoma que também pode ser provocado por trauma, então aquela pessoa que sofreu um trauma pode ter glaucoma. Então ela às vezes bateu o olho e começa a subir a pressão. Então isso é uma forma também de glaucoma. Então, existem outros tipos, né, de glaucoma. Aqui em Palmas acontece por causa da nossa temperatura. O clima pode influenciar por ser tão quente ou não? Não, o clima não tem relação com a doença, né? O que mais influencia é essa causa genética mesmo, hereditária, e o tratamento para baixar a pressão é através de colírio. Então não tem assim um fator, não é comida, alimentação, nem o clima que vai fazer subir a pressão do olho. Qual seria o tempo indicado para a pessoa procurar um oftalmologista para prevenir qualquer outro tipo de doença ocular? Isso. Então, é muito importante que a maioria das doenças oculares que levam à cegueira são evitáveis. Então, se a pessoa fizer o acompanhamento uma vez por ano, procurar o oftalmologista, consultar uma vez por ano, ela não vai perder a visão, porque a maioria das doenças, elas são preveníveis e se ela for tratada no início, não vai ter problema. Então, a pessoa que está começando a ter um glaucoma, ele já é detectado pelo oftalmologista? Já, desde o início. O glaucoma já consegue ser detectado e o momento ideal de iniciar o tratamento é no início, justamente no início. Por quê? Porque se ela começa a tratar quando está mais avançado, o que a pessoa perdeu de visão não volta mais. Então, quanto antes ela iniciar o tratamento, menos ela vai perder a visão e aí não vai ter problema com o glaucoma. Tem uma questão de idade nessa questão do glaucoma ou as crianças também podem ter glaucoma? Isso. Então, todo mundo pode ter. Inclusive o recém-nascido, a gente já faz o teste do olhinho na criança justamente também para detectar uma das doenças, é o glaucoma. Mas a maior parte das pessoas que têm glaucoma são a partir dos 60, 70 anos, é mais comum. Mas desde criança, recém-nascido, adolescente, todo mundo pode ter glaucoma. Eu queria agradecer a senhora pela parceria de estar aqui agora tirando as dúvidas das pessoas de casa e queria falar que o Comércio Tocantins vai estar sempre de portas abertas para poder, qualquer eventualidade que a senhora queira mostrar para o pessoal, ajudar essas pessoas, porque é só de falar isso, tenho certeza que muitas pessoas que estão com aquela duvidazinha vão tomar a iniciativa de procurar um oftalmologista e isso já vale muito para mim, para a senhora e para todos que estão em casa. E eu queria que você deixasse um recado agora para falar sobre esse Dia Mundial
E eu quero que o Comércio Tocantins seja assim a casa da doutora Iana e da Clínica de Olhos e Anos, que são nossos parceiros aqui no Comércio Tocantins. Então, eu queria dizer assim, que o que é o maior tratamento do glaucoma é a prevenção, né? Então, aquela pessoa que tem o cuidado de procurar o oftalmologista pelo menos uma vez por ano, né? E fazer os exames, medir a pressão do olho direitinho, não vai ter problema. Então, a pessoa pode ficar tranquila, porque se tiver alguma coisa, o problema não é ter um glaucoma, o problema é não saber que tem e não tratar, porque o tratamento é tranquilo. Né? Então, eu assim, queria levar assim, para todo mundo para procurar mesmo, sempre estar consultando aí, porque não vai ter problema nenhum. É isso aí, o Comércio Tocantins agradece a doutora Susan e deixa um recado para vocês. Procure seu oftalmologista e previna, porque a prevenção é o melhor remédio. E o Comércio Tocantins está agora aqui para entrevistar o seu José Alves de Souza, que é uma pessoa que teve essa experiência com o glaucoma na sua vida. Seu José, como o senhor descobriu o glaucoma? Bom, na realidade o médico lá em Araguaína, o Dr. Carlos Jun, ele fazendo uma consulta de rotina, né? Aí ele falou, nunca te falaram que você tinha glaucoma? E eu falei não, porque desde os meus 40 anos que eu usava óculos, tudo, e aí fazia as consultas, mas os médicos não me falavam, né? Ele falou, porque já está em um estado muito avançado, você está já com 80% no olho esquerdo de bloqueamento e no olho direito com 50%. Aí, a partir daí, eu passei a controlar, né, e tal, mas o olho esquerdo continuou aumentando, né? Aumentando, eu fiz uma cirurgia em 2010, a cirurgia não funcionou, e agora, dia 13, vou fazer outra cirurgia, né, para ver se, porque do direito, nós fizemos uma cirurgia em 2011 e funcionou beleza, está funcionando até agora, né? Mas a do olho esquerdo não funcionou, né? Está aumentando o bloqueamento do nervo óptico. Isso, o senhor acha que há muito tempo atrás, o senhor tendo a prevenção disso, hoje já estaria com a maior parte da visão já recuperada, né? Então, assim, foi falta de conhecimento ou falta de informação relacionada ao profissional que o senhor estava trabalhando? Não, falta de informação, né? Porque como eu não tinha conhecimento, eu ia fazer sempre a consulta preventiva sobre a questão do estigmatismo e me falaram depois que é uma obrigação dos médicos, todas as vezes que você vai fazer qualquer consulta relativa aos olhos, eles mediam a pressão, né? E eles não mediram a pressão, como eu não sabia. E o glaucoma é uma doença silenciosa, que não tem dor, você não tem sintomas, então isso foi... Se realmente esse médico lá não tivesse me alertado, provavelmente eu já devia estar cego hoje, né? Hoje, aqui com a doutora Susan, ela está sempre fazendo esse trabalho de divulgação. O que o senhor tem para poder divulgar, para poder informar as pessoas e aconselhar essas pessoas que estão em casa agora para poder fazer e não acontecer como o senhor que demorou para poder fazer esse trabalho, né? Porque era para já estar bem melhor da vista e hoje está tendo que passar por uma situação tão difícil, né? A começar pelos meus filhos. Eu tenho 3 filhos e como essa doença diz que é uma doença hereditária, eu sempre estou recomendando eles, cada vez que vocês forem no médico, oftalmologista, vocês pedem para medir a pressão, para não ficar como eu. Porque segundo o médico me falou, inclusive a doutora Suzy que fala, que no início você vai usar colírios com potencial bem mais fraco e também questão de preço, que hoje eu uso os colírios mais caros e mais assim avançados. Segundo ela, que eu estou usando a tecnologia mais avançada do mundo que tem hoje, que está descoberta, e eu estou usando. E que é muito caro, né? Porque você compra 2,5 ml e custa R$105, né? E tem algumas farmácias que vai até 150, né? Então é um gasto bem forte. E não tem nas redes, né, oficiais, não tem, você tem que bancar mesmo, comprar e bancar, né? A saúde da gente não tem preço, né? Não tem preço. Então, para as pessoas aí fora que... talvez ficou sabendo que o pai ou a mãe morreu cego, hoje está cega, hoje está quase cega. Quer dizer, elas têm que ter um cuidado bem maior de estar medindo, pedindo para medir, para ver se pega a doença ainda numa fase inicial, né? Porque se pegar como eu, já bem avançado, é muito problemático, né? Eu já estou com um campo meu visual muito restrito. Que o glaucoma, ele é o seguinte, não tem óculos para glaucoma, é porque ele vai diminuindo o campo, né?
Então, de vez em quando, todo ano eu faço um exame preventivo de campo visual, que é para ver o tanto que já diminuiu o meu campo, né? E nesse olho esquerdo, praticamente eu não vejo quase nada quando a gente está fazendo o exame, que a gente vê umas estrelinhas piscando, e aí eu vejo mais só no centro, né? Esse aqui eu ainda vejo bastante ainda nas periferias, né? É bem complicado a gente estar falando de saúde. Então, hoje, a pessoa que está assistindo o senhor falar isso, eu quero deixar a minha dica que você procure logo o mais rápido possível um profissional oftalmologista para que não aconteça como aconteceu com o senhor. Né? Como o senhor já está dando os conselhos para os seus próprios filhos, eu queria deixar o conselho para você que está nos assistindo agora. Não deixe para fazer em último momento, porque até o tratamento fica mais caro. Né? Então, assim, o colírio, que seria bem baratinho ao comprar no começo de um tratamento, do meio para o fim já é muito mais caro, como tem o exemplo dele aqui. Queria agradecer a presença do senhor e dar essa entrevista, porque ter uma pessoa falando com experiência de causa é tudo, né? Eles estão aqui vendo o senhor e vendo o seu sofrimento, a sua dificuldade hoje, mas graças a Deus o senhor está sendo bem tratado hoje, né? Não, com certeza, assim, eu tenho muito cuidado com relação à prevenção. Eu sou daqueles que, eu sempre falo para as pessoas que cuidar da prevenção é muito mais barato, né? E é eficaz, né? Porque depois você vai tratar a doença alojada, além de ser mais caro, a dificuldade é muito maior, né? Obrigado. Obrigado, senhor. Comércio Tocantins e você aqui agora, falando sobre glaucoma. Dia Mundial do Glaucoma é dia 6. Eu queria falar para vocês, procure um oftalmologista, cuide da sua saúde. Saúde Tocantins, fazendo a diferença junto com vocês.